Eu recebi recentemente uma pergunta em uma das caixinhas que eu abri lá no meu Instagram, que é @KesiaCaetano, e a pergunta era a seguinte: como educar as emoções? E especificamente, como educar as emoções das crianças? E eu achei tão interessante esse assunto e decidi trazer para cá para a gente explorar um pouco mais esse assunto. E nós precisamos entender que, ao responder essa pergunta, eu estou respondendo de acordo com a minha perspectiva, a perspectiva da fé que eu acredito, que é a fé bíblica, e eu sou cristã, então eu acredito que vai ajudar muito vocês. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o que é o ser humano, né? Na perspectiva cristã, na perspectiva bíblica, nós entendemos que o ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele possui uma dignidade. E lá em Gênesis, aqui na nossa Bíblia, nós temos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à imagem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, nós acreditamos que o ser humano, ele possui, sim, uma imagem e semelhança com próprio Criador. Então, o Criador, Deus, criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. E essa é uma das verdades bíblicas que nós temos ao enxergar um ser humano, que o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele possui uma dignidade. E só da gente ter essa resposta, a gente já consegue perceber como nós vamos educar essa criança, como nós vamos educar as emoções. Mas depois disso, nós precisamos ir para uma segunda verdade ao olhar para o ser humano. Nós temos aqui um relato bíblico, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos aqui sobre o tema da queda. Então, em algum momento, o ser humano pecou, ele caiu, ele desobedeceu uma ordem divina que o Criador tinha dado para Adão e Eva especificamente. E quando Adão e Eva pecam, todos os seres humanos, todos, de todas as épocas, de todas as idades, de todas as etnias, todos os seres humanos, eles, desde então, nascem em pecado. Esse pecado original, como é mais conhecido aí no meio da teologia e no meio cristão, esse pecado, ele está em nós. Nós somos pecadores e desde então nós carecemos de algo que está acima de nós para nos resgatar de volta para aquilo que nós éramos lá no início, não é verdade? Mas existe um ponto muito importante que quando o ser humano peca, ele não deixa de perder essa imagem e semelhança, ele continua assim. Ele ainda é a imagem e semelhança de Deus, mas agora ele possui a mancha do pecado. A mancha do pecado corrompeu todos os seus afetos e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. O ser humano, quando peca, quando ele cai, os seus afetos, as suas emoções estão todas desreguladas, estão todas fora do lugar. E aí que entra a esperança, né? Porque nós percebemos que pelo relato bíblico, nós temos em João e acreditamos que Jesus, o verbo que se encarnou, o próprio Deus se encarnou e desceu na terra e viveu entre nós. E nós vemos aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós percebemos essa verdade. Então, nós acreditamos que pela vida de Jesus, pelo sacrifício de Jesus e pela ressurreição de Jesus, hoje nós podemos ter uma vida transformada pelo sangue de Jesus. Por que eu tô dando essa base? Porque é assim que nós enxergamos o ser humano. O ser humano, quando nós vamos educar emoções, quando nós vamos lidar com afetos, nós precisamos ter essa perspectiva. Então, quando você está
tentando educar uma criança, um adolescente, tentando fazer com que essa criança lide melhor com as suas emoções, você precisa ter isso em mente, de que essa criança, de que esse adolescente, ele é uma alma eterna, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é caído, mas através de Jesus, da vida de Jesus Cristo, nós podemos ter esperança de um futuro glorioso, de que essa criança, por mais que ela esteja confusa, por mais que o pecado esteja por vezes reinando na vida dela, nós acreditamos que a graça de Deus ela pode superabundar na vida dessa criança. Então, tendo essa perspectiva, meu cachorro tá dormindo aqui no meu pé e decidiu mexer um pouquinho e atrapalhar a câmera, mas bora lá. Então, tendo essa perspectiva da realidade do ser humano, de quem ele é, aí nós podemos sim educar as emoções nessa perspectiva de que nós não somos o salvador das crianças e dos seres humanos. O salvador é Jesus. Mas nós somos educadores, nós estamos nesse processo de ajudar essas crianças a chegarem ao céu, a se parecerem mais com Jesus. Então, vendo essa perspectiva cristã, vivenciando isso todos os dias, revelando para as crianças e para os adolescentes a necessidade que elas têm de um Salvador, orando, praticando devocionais, contando histórias que remetem essas histórias onde elas podem perceber a sua miséria e trazendo conselhos bíblicos. Na prática mesmo, nós conseguimos educar as emoções das crianças de acordo com a perspectiva cristã. E tendo essa base, aí você vai conseguir entender quais são os métodos que você vai conseguir e você vai poder pegar para educar as emoções da criança, para educar as emoções dessa pessoa. É uma tarefa muito árdua, porque assim como nós vimos aqui, o ser humano ele possui esse turbilhão de emoções, esses afetos que estão todos desordenados. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que você vai conseguir fazer só com o seu esforço próprio. Nós carecemos muito da graça de Deus para trilhar nesse caminho da educação das crianças, de levá-las para mais perto do Senhor, para fazer com que o coração delas sejam aquecidos por essa verdade eterna e assim elas possam reordenar os seus afetos e as suas emoções. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fale aqui nos comentários o que você achou, compartilhe comigo também os seus pensamentos sobre esse assunto, eu vou gostar muito de estar lendo. E curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece e até mais!